E hoje é dia do nosso quadro Agora São Elas. E hoje eu estou recebendo aqui no meio das duas flores queridas também aqui do nosso jardim. Conosco Lucélia Semer, ela que é empresária, e também a Valquíria Santos, que é enfermeira e diretora da Plenitude e também cuidadora de idosos. Boa noite, meninas, tudo bem? Bem-vindas. Boa noite, Maria, tudo bem? Tudo bem, Lu? Boa noite, Maria, boa noite, obrigada pelo convite novamente. Olha, sempre muito bom tê-las aqui conosco. Hoje a gente, você viu, né, preparamos até um cenário aí florido para vocês, para combinar com as duas queridas aqui conosco. Gente, hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes, muito interessantes, que a gente gosta muito e são assuntos que a gente precisa repercutir. Lucélia, você veio antes de fazer o Caminho da Fé aqui contar pra gente que essa seria uma experiência diferente que você ia vivenciar, especial, porque você iria sozinha. Vamos relembrar um pouquinho, Lu, para quem está assistindo a gente pela primeira vez. Aliás, já vou até pedir para abrir o WhatsApp, que tem pessoal assistindo a gente de muito longe. Deixa eu mandar um abraço para quem está assistindo pelas redes sociais. Olha lá, me chamo Davi e falo de Santana de Parnaíba. Assisto vocês sempre que posso. Estamos pretendendo nos mudar para Piracicaba até o final desse ano. Parabéns pelo programa, sucesso para vocês. O Davi, ou David, não sei como se pronuncia, mas é muito bem-vindo em nossa cidade, viu? Vem assim e daí você estando aqui em Piracicaba, você pode assistir o programa da sua televisão ao vivo também, mas ele está assistindo a gente pela internet. Obrigada, você e sua família, viu? Lu, vamos falar então, né? Para o pessoal que está assistindo pela primeira vez, que porventura não conhece a sua história, como é que começou esse seu interesse, né? E a sua vontade, né? A sua determinação para fazer o Caminho da Fé, Lu? Bom, boa noite, né? Eu sempre tive vontade de fazer o Caminho da Fé, mas eu não sabia que existia grupos de apoio que levava. Então eu pensava, tem que ir com alguém. Bom, enfim, eu achei um grupo para me levar, mas entrou a pandemia. Daí teve que cancelar tudo, eu ia para o Caminho da Fé e ia fazer o Caminho de Pirapora também. Tá. Mas aí veio a pandemia, cancelou tudo. No final da pandemia eu fui diagnosticada de câncer de mama. Então também não deu para fazer nenhum. Aí 2 anos depois, quando eu acabei o tratamento, eu falei, agora eu vou fazer. Mas o Pirapora é pequeno, eu quero fazer uma coisa mais pela gratidão mesmo, pelo tamanho do milagre que eu recebi da cura. Então eu quero uma coisa maior, então vou fazer o Caminho da Fé. E aí eu encontrei o grupo, né, novamente, fui com eles com apoio, que a gente vai com apoio, a gente não vai com mochila, a gente já vai, a gente, e o carro de apoio é que leva a nossa mochila, a reserva os lugares para você dormir, então você vai com apoio todo o caminho, você não vai sozinha. Quanto tempo dura, Lu, normalmente? Depende, normalmente o pessoal faz entre 12 a 15 dias. O ano passado, quando eu fui, eu fiz em 13 dias com o grupo de apoio. Ok. E daí você fala, né, que você, quando vai em grupo e tem esses apoios, você leva aí uma bagagem também para esses 15 dias? Como é Sim, que é? mas é o mínimo possível, porque o grupo de apoio, ele tem várias pessoas, ele é um guia, ele tem várias pessoas, então o carro dele não pode ter muita coisa, então não pode levar malas. Então ele determina uma mochila, coisa pequena, e poucas roupas. E da primeira vez que eu fui para o Caminho da Fé, eu descobri o quanto a gente desapega. Porque eu fui com 2 trocas de roupas e um par de tênis. E os 13 dias que eu fiz o Caminho da Fé, nada me fez falta. Ainda mais nós somos mulheres, né? Quanta coisa a gente quer usar, acessório, um monte de coisa. E não precisei nada disso. Foi preciso. E dessa vez, aí ele leva a nossa mochila, né? A gente não vai com mochila nas costas. E o que o pessoal leva consigo? Uma água, alimentação, por exemplo? Então, a alimentação é o apoio que leva. Então ele tem lá uma fruta, uma paçoquinha, uma pipoca, sabe, uma bolacha, coisas bem leves, porque durante o caminho a gente tem os lugares de apoio que fala. Então tem um lugar para você comer,
né, um lanche, alguma coisa. A gente fala que a gente come muito pão com ovo. Sim, que em todo lugar que você chega tem pão com ovo. E sustenta, né? E sustenta. Aí, quando você chega na cidade na hora do almoço, aí você tem um restaurante para você comer uma comida. Mas na maioria das vezes você come o pão com ovo pro caminho e durante o caminho, até o horário do almoço, por exemplo, porque a gente sempre sai muito cedo. Se o mais tardar, 6 horas da manhã. Para caminhar o menos no sol, né? Esse cronograma. Então, vocês dormem ali na pousada, no hotel, né? Toma um café ali e toma sai. o café da manhã e sai. Cronograma? Tá, assim, já fica programado, ó, todo dia, amanhã nós vamos, por exemplo, amanhã nós vamos caminhar 30 quilômetros, eu tenho que sair mais cedo possível, porque para não caminhar muito no sol quente. Certo. Então, se vai pegar, tipo, 18 km, 15 km, aí pode sair um pouquinho mais tarde, mas o mais tarde sai às 6 horas da manhã. Tá. Aí acorda, toma o café, 6 horas da manhã já está combinado que todo mundo vai sair esse horário. Certo. Aí a gente sai caminhando, o carro de apoio vai atrás, aí ele passa a gente, aí ele fica, cada tipo 3 ou 5 quilômetros ele espera num lugar, para quem quer repor água na sua garrafinha, ou quer comer alguma coisa, ou quer descansar um pouquinho, porque ele para ali uns 2 minutos, 5 minutos, e aí continua a caminhada de novo, até chegar na próxima cidade, né? No próximo local que você vai dormir. E se chove, Lu? Como é que faz? Capa de Acordou, chuva. Tá aquele temporal lá fora. Vai sair com chuva. Vai mesmo vai na seguir chuva. O cronograma com chuva. Ele já fala, ó, leva a capa de chuva, tudo certinho. É chova ou faça sol? Faça sol, faça chuva, você vai seguir o cronograma. Olha, você está acompanhando nas imagens enquanto a Lu está comentando. Essas imagens já é desse ano. Já é desse ano, já é nova. E aí, vamos falar como é que foi essa sua experiência, que claro, né? Quando você tem um apoio, você, né, tem as pessoas ali, porque a gente vê as imagens. Olha essa imagem, por exemplo, dá um pause aí um pouquinho, Lu. Essa foto eu recebi no meu WhatsApp no final do dia, porque eu passei por umas moças que estavam com apoio. Bom dia, bom caminho e vamos embora. E fui embora. Quando eu cheguei na pousada, uma meia hora depois elas chegaram. Eu não sabia que elas iam ficar na mesma. Sim. Aí ela falou assim, olha a moça que eu tirei a foto. Daí ela falou, vou mandar eu tirar uma foto sua. Daí ela mandou no meu WhatsApp essa foto. E, gente, dá uma olhada. Pode voltar um pouquinho, Lu. Vou comentar ainda dessa foto. São lugares, assim, é uma estradinha de terra, né, Val? Que é totalmente ermo, né? E, assim, deserto mesmo. Deserto. Você indo em grupo, eu já ficaria com um pouco de receio. Imagina sozinha, porque que nem essas mulheres que você encontraram, isso é eventualmente no caminho, né, Lu? Sim. A maior parte do tempo. A maior parte do tempo eu caminhei sozinha. Assim, tem lugares que você não enxerga nem o sol, no céu, é mata fechada mesmo. Nossa. E é tudo estradinha de terra. E esse caminho que eu fui sozinha, então eu falo assim, a palavra realmente tem poder. Porque todo mundo falava assim, mas você vai com apoio? Em vez de eu falar, eu vou sem apoio, eu falava para todo mundo, eu vou sozinha. Então Deus falou, você vai sozinha. Porque eu não encontrava ninguém no caminho. Assim, teve 2 dias que das 6 da manhã até as 5 da tarde, quando eu cheguei no outro lugar, eu caminhei totalmente sozinha. Nossa. Sem ninguém mesmo, nada, não passava um carro. E tem muita gente que faz de bike, não passava uma bike, nada. Olha. No 4º dia eu falei, Deus, eu falei tanto que eu vinha sozinha, o senhor falou, você falou que vai sozinha, então você vai sozinha. Vai sozinha. Então foi raramente eu encontrar alguém. E tinha sentimento de solidão, Lu? Como é que era Não tinha momentos? sentimento de solidão. Eu tinha um sentimento assim de medo. Porque eu estava sozinha. Então, tinha lugar que eu olhava e falava assim, meu Deus, mas ali eu rezava, né? Eu fazia minhas orações, eu fazia oração o tempo todo, eu fazia oração, eu falava, Deus, não me deixa fraquejar, eu não posso ter medo, mas eu sentia medo. Daí eu falava assim, ao mesmo tempo eu falava, Deus, perdão porque eu estou com medo. Então, eu conversava muito com Deus. Sim. Então, é uma experiência completamente diferente ir sozinha, porque você se conecta muito mais com Deus. E você, essa foi a terceira? É a segunda vez. A segunda vez. É a primeira que eu fui sozinha. Foi sozinha. Quer dizer, você já fez... da vez anterior foi esse mesmo caminho? É o mesmo caminho, exatamente. Mas é claro que você não guarda todo o caminho na memória indo uma vez. Como é que foi, né? Tem algumas indicações? Não, tem. É assim, todo o caminho ele tem uma seta amarela indicando para virar para a direita, à esquerda, ou seguir em frente. Então, ou num poste, ou numa árvore tem uma plaquinha. Então, o caminho
caminho ele é seguro, ele é totalmente sinalizado, não tem perigo mesmo, né? É que o mundo faz a gente sentir medo, né? Por estar sozinha e tal. Mas ele realmente não tem perigo, entendeu? E ele é totalmente sinalizado, tudo certinho. E os lugares para dormir a gente já reserva tudo antes. Então eu já chegava nos lugares sabendo aonde eu ia dormir. Entendeu? E você sabe todo, é bem regrado, né, Lu, horários que você chega, você falou tem horário para sair, e é tudo bem programado? É tudo programado, que nem eu, por exemplo, eu marcava assim, eu não posso chegar à noite nos lugares que eu vou dormir, porque eu vou estar sozinha. Sim. Então eu tinha que caminhar rápido, nos 3 primeiros dias eu fiz isso, porque eu tinha que caminhar de 30 a 38 quilômetros por dia. Então eu falava assim, se eu caminhar devagar, igual eu fazia com outro grupo, se eu ficar parando muito, vai que à noite eu ainda esteja na rua. Sim. Então eu falava, tem que chegar no máximo até 5h30 nos lugares. Aí no terceiro dia eu vi que eu chegava por volta de 4h30. Então nos outros dias eu já fui caminhando mais lento, já fui mais devagar. Só que a gente esquece mesmo o caminho, porque eu chegava nos morros, olhava assim e falava assim, nossa, mas eu tenho que subir tudo isso, eu não lembrava. Mas vamos subir, né? Eu tô aqui, vamos subir. Não tinha como voltar para trás, né, Lu? Tinha que ir para frente. De jeito nenhum. Mesmo. Ô Val, você já conhecia a Lucélia? Conhecia a história dela? Não, nós não nos conhecíamos, né? Conheci ela aqui quando eu cheguei e já estávamos batendo um papo lá. Ouvindo ela falar dessa maneira, dá a impressão que a gente tem, foi realmente você e Deus, né? Realmente, eu e Deus. Né? Foi ela e Deus. Foi algo assim que você preparou, só que talvez antes de você ter preparado, pensado nisso, Deus já tinha preparado isso para você. Eu falava, vai eu, Deus e minha mochila. Né? Mas aí lá no caminho que eu entendi, você falava que vinha você, Deus e a mochila, e veio você, Deus e a mochila mesmo. Foi realmente Deus, você e a mochila. Que legal. Você já teve alguma experiência parecida, Val, assim, de reforçar a fé, né, nesse sentido? Já, Maria, já passamos por várias situações assim que a gente se sente sozinho e desamparado, né? E essa fé num Deus incrível que faz a gente, que move, né? Move a gente a acreditar que dias melhores virão. Acho que isso aí hoje em dia a gente vive no dia a dia, né? A gente vê tanta coisa acontecendo que se você não tiver uma fé viva, se você não tiver, não é religião, né? Nós estamos falando de fé em Deus. Se você não tiver uma fé viva, você não suporta, você não aguenta, porque é muita coisa errada que a gente vê, é tanta desgraça, né? E a gente entende que o amor realmente esfriou. A gente vê tanta coisa acontecendo e aí a gente tenta fazer diferente. A gente tenta fazer algo para que seja diferente. E a Val, você não só tenta como faz, né? Porque a profissão que você escolheu é uma profissão de amor, né, Lucélia? Não tem outro adjetivo, né? Você escolheu trabalhar com amor. Vamos contar também um pouquinho para o público, Val, para quem está te conhecendo aqui pela primeira vez. A sua primeira formação é como enfermeira, é isso? Eu sou enfermeira, né? Enfermeira graduada, mas eu comecei na área da saúde trabalhando num consultório médico. E nesse consultório eu trabalhei 18 anos. E lá, 18 anos, numa clínica só. E lá eu entendi o amor pelo cuidado. Lá eu trabalhei com o Dr. Nelson de Castro, que é uma pessoa assim a quem eu devo muita gratidão. Tenho muita gratidão por tudo que ele me ensinou. E assim, eu aprendi a amar o que eu fazia e cuidar, né? Essa coisa do cuidado em todas as esferas. E aí eu fui trilhando para o caminho da enfermagem. Eu fiz o auxiliar de enfermagem, fiz o técnico em enfermagem, mas tudo trabalhando lá. E aí eu fui fazer a graduação. Quando eu fiz a graduação, aí eu saí da clínica para trabalhar em outras direções, mas voltado para o cuidado sempre. Você chegou a trabalhar com enfermagem? Trabalhei, mas assim, não em instituição, não em casas. Eu trabalhei assim como enfermeira e faço isso até hoje, mas atendimento em residências, atendimento em casa. Eu atendo como enfermeira, né? A gente faz procedimentos de enfermeira, mas na residência. Que é o chamado home care, é isso? Também, também, né? Também. E daí você também escolheu a profissão de cuidadora de idosos. Vamos falar também um pouquinho dessa profissão, Val, que no Brasil ela é recentemente nova, porque é recente, né? O número de idosos que nós temos
atualmente, né? A população está envelhecendo, né? Porque tudo melhorou, né? Acesso à saúde, medicamentos, enfim. Então nós estamos a conscientização de alimentação do que é bom, o que é ruim. A Lucélia também é esportista e ela sempre fala isso, que o esporte, né? A atividade física auxiliou muito no tratamento e na cura também, né, Lu, do câncer. Sim. Então, a gente cuidar do corpo, cuidar do corpo, né? Para ter uma velhice, né? Saudável. E isso é muito novo no nosso país, né, Val? Um país que está aprendendo ainda a conviver com, lidar e conviver com pessoas idosas, né? Porque antes se morria muito mais cedo. Como é que é? Como que você decidiu entrar para essa área de cuidadora de idosos? Como é que tudo começou? Eu sempre gostei dessa coisa do cuidado, né? Eu tive uma mãe que foi cadeirante por 8 anos, minha mãe teve Parkinson. E quando você tem alguém na família que depende de cuidados, você aprende muita coisa na prática, né? Você aprende ali fazendo. E realmente a demanda do cuidado, da procura pelo cuidado, está em ascensão, aumentou muito, né? A longevidade aumentou. Sim, né? Então, exato. Antigamente os idosos, eles morriam com 70, 80 anos. Hoje em dia ele começa a se sentir idoso nessa idade. Né? Nós temos idosos que nós cuidamos dele, com 96 anos ele pega o carrinho dele e sai. Com autonomia, né? Total. E quando o médico fala que tem que tomar cuidado, ele ri do médico e diz assim, vou parar de dirigir nada. Então, assim, mudou muito a perspectiva do idoso, né? A perspectiva de vida hoje mudou muito. Né? Exato. Hoje em dia, o idoso com 80 anos tem, uma grande maioria, tem uma autonomia muito boa ainda, lógico, né? Tem as patologias que vão sendo descobertas, que vão cada vez mais cedo também, às vezes, trazendo o idoso, né, para uma condição de dependência. Mas a grande maioria ainda tem o seu normal de vida, que é ali fazer sua rotina, que é ter seus cuidados em casa. E, inclusive, essa autonomia, essa liberdade, né, é indicado que seja estimulada. Sempre, né, Val? Sempre. O idoso, ele tem que ser estimulado a ter uma vida normal. Né? Ele tem que ser estimulado a isso. Se ele consegue andar, deixa ele andar com bengalinha, deixa ele andar com apoio, mas não estimulá-lo a usar a cadeira de rodas. Tá. Né? Se o idoso está numa cadeira de rodas, já tem uma certa dificuldade, vamos tentar colocar por um período do tempo ele num andador, caminhar um pouquinho. Isso vai fazer com que ele não perca assim, definitivamente a força nos músculos. Fazer fisioterapia, né, com que ele tenha um ganho de massa ali. E isso é muito importante. Então, tem coisas para ser feita. Né? Enquanto você puder deixar o idoso no padrão dele ali de normalidade, de vida normal, tem que deixar, tem que incentivar e deixar. Claro que sempre com supervisão. Né? Idoso, ele já tem que ter supervisão só por ser idoso. Mas, assim, sempre deixando ele tomar a iniciativa, deixando ele tentar fazer. E daí, há quanto tempo, né, que desde quando você iniciou, que foi a partir, né, da sua experiência com a sua mãe, que você se interessou em se aprofundar nessa profissão, né? E daí já são quantos anos, Val? Com o cuidado do idoso, com o trabalho de home care, né, de cuidado do idoso, nós temos uma equipe para cuidados de idosos. Então, essa equipe minha tem aproximadamente uns 14, 15 anos. Olha que beleza. Mais ou menos. E Val, o que exatamente faz um cuidador de idoso? É igual um enfermeiro? Para quem nunca teve essa experiência, né, de ter que um auxílio ali de um cuidador em casa, né? O que é exatamente a função do cuidador? O cuidador, Maria, esse assunto ainda é bem complexo ainda, porque o cuidador, ele não é CLT. Não existe uma normalização para a função cuidador. O cuidador é uma ocupação, ele não tem CLT. O cuidador, ele não consegue ser CLT, cuidador. Né? Não é normatizado. Ele é um cuidador. Normalmente o pessoal, quando pega um cuidador para trabalhar, registra ele como serviços gerais. Certo. Então, o registrado normalmente é serviços gerais. Você não consegue registrar um cuidador como cuidador.
A grande maioria dos cuidadores, eles têm MEI. O MEI tem como cuidador de idosos, ele recolhe lá seus impostos direitinho, ele emite nota fiscal, mas ele é MEI, né? Ele é um microempreendedor. Então, a maioria das empresas trabalham com MEI, com cuidadores que são MEI, que prestam serviços, né, através de um home care, que o home care fica responsável pelo cuidador. Essa é a parte que é muito importante, que é uma parte burocrática da profissão, né, Val? Mas no dia a dia mesmo, o que faz um cuidador? Ele pode fazer serviços domésticos, ele faz serviço de enfermagem. Qual é a função no dia a dia? O dia a dia de um cuidador, Maria, realmente está voltada para o idoso. Tá. Eu costumo dizer, eu vou falar de como nós coordenamos a coisa. Ok. O cuidador, ele não é empregado doméstico. Certo. O cuidador, ele é cuidador. Porque tem essa dúvida, sempre, Val, as pessoas sempre, confundem um pouquinho. Infelizmente, sempre. Só que as pessoas não entendem que o tempo que o cuidador perde lavando um banheiro, limpando um quarto, que talvez nem seja do idoso, pode ser aqueles 5 minutos crucial que o idoso pode sofrer uma queda, né? E pode ser algo fatal, né? E nós temos assim, muitos relatos disso. Então, o cuidador, ele é cuidador, ele tem que estar ao lado do idoso. O idoso, ele está sentado almoçando, ele acabou de almoçar, ele vai sentar na poltrona. É claro que um cuidador prestimoso, um cuidador ele vai recolher o prato, ele vai lavar o prato dele, ele vai lavar o prato do idoso, ele vai deixar a casa arrumada. Ele não faz faxina, mas ele mantém o ambiente que ele trabalha em ordem. Porque manter o ambiente do idoso em ordem é função do cuidador. Né? Então, ele lava a roupa do idoso, ele cuida da roupinha do idoso, mas isso quando não há riscos em deixar o idoso só. Se o idoso está sentado na poltrona assistindo, o cuidador vai lá, coloca a roupa dele na máquina, bate. Aí ele pode até, o que a gente orienta assim, ele pode até levar o idoso junto. Vamos lá comigo, vou estender a roupa. Leva o idoso para ficar sentado no quintal por um tempo, enquanto ele estende a roupa, enquanto ele cuida dessas coisas. O idoso comeu bolacha na sala, caiu farelo no chão. É claro que o cuidador vai pegar, vai limpar, vai manter o ambiente do idoso em ordem. Mas não que ele vai deixar o idoso sentado numa poltrona o tempo todo e vai ficar cuidando da casa. Isso não. Né? O cuidador precisa usar o tempo dele para distrair o idoso, para fazer com que o idoso ocupe o tempo com atividades lúdicas, com jogos, com tarefas que ele possa fazer, né? Brincar de quebra-cabeça, fazer uma pintura, no tempo que ele não está fazendo um exercício físico, pode fazer uma caminhada com o idoso. E isso são coisas sadias para o idoso que o cuidador tem que fazer. E também, Val, eventualmente um idoso, uma idosa que não tem mais tanta autonomia, tanto equilíbrio, o cuidador também está lá disponível e apto para auxiliar ou efetivamente dar um banho, né? Se precisa trocar a fralda, se esse idoso usa a fralda, o cuidador também fazer um curativo, de repente, ele está apto para essas funções também? O cuidador, Maria, um bom cuidador, um cuidador bem treinado, ele tem uma capacidade bem aumentada diante de várias situações para o idoso. O cuidador, ele tem que ter noção que ele tem que saber reconhecer coisas simples. Ele tem que saber quando o idoso está apresentando temperatura elevada, né? Está desenvolvendo uma febre. Ele tem que perceber se o idoso dele está desidratado. Então, são coisas que ele pode fazer. Alguns tipos de curativo, coisas superficiais. Né, um ralado de pele, uma feridinha boba, o cuidador pode fazer. Se é uma ferida profunda, o cuidador não pode, ele não tem autonomia para mexer nisso. O cuidador não pode fazer injetável, mas ele pode dar toda a medicação via oral para o idoso. Então, tem algumas coisas que ele pode fazer, ele é limitado no que ele pode fazer. Né? Mas a função mais linda que eu costumo dizer, que é dar o amor, a atenção e o carinho, o cuidador, ele é pleno nisso, Maria. É lindo de ver. Assim, quem gosta da profissão, quem ama, é lindo de ver. E muitas vezes se confundem o carinho e o amor, né? O cuidador, ele delega porque ele ama estar fazendo aquilo, né? É a função dele. Isso não isenta que os filhos, os familiares precisem estar presentes. Com certeza. Né? Que isso faz muita falta para o idoso, né? Então, o idoso precisa da presença da família, ela precisa de alguém dizendo, eu estou aqui, né? Eu estou aqui com você, eu estou por perto.
Isso é muito importante. É fundamental. Com é certeza. Uma profissão muito linda, muito especial. Tem participação aí do público. Aliás, lembrar você que quer também interagir com a gente nesse programa, manda um WhatsApp aí, 99141. A Adriana, da Vila Resende, dando oi, boa noite, parabéns pela profissão de cuidadora. Não, obrigada, Adriana. Aliás, gente, deixa eu avisar todo mundo que está assistindo o programa, as mulheres em especial, porque esse programa é sim, né, voltado ao público feminino, que a gente dá presente aqui toda vez que tem o quadro Agora São Elas, mas a gente sabe que tem muitos rapazes assistindo também. Vocês são muito bem-vindos e podem participar, podem interagir conosco, claro. Mas o presente é para a mulherada, tá? Então, gente, tem presente aqui hoje também da Companhia da Beleza, que tá sempre conosco aqui, a Rose, a equipe dela toda querida lá, com muitos serviços, todos os serviços de beleza, de bem-estar para você, no salão dela, que fica na Floriano Peixoto, 755, no centro de Piracicaba. Se você não conhece, passe por lá para conhecer, marque um horário, vai lá tomar um café, um chazinho com a Rose e com as meninas, e você vai adorar. O salão é lindo, o ambiente é descontraído e você vai adorar os serviços, que é de muita qualidade. Ó, você que está assistindo, atenção, mulherada, vai ser pelo WhatsApp, né? Aninha tá ali monitorando. Agora são 19 horas e 48 minutos, tá? Mulheres, tá bom, gente? Mulheres que nos assistem. Por quê? Presente hoje é especial, meninas, a gente adora. Vai ser um retoque de raiz, tá? Pra você que faz coloração, né? E tá ali, ó, começou a crescer, tá aparecendo. Eu fiz esses dias as minhas luzes lá na Rose, retoquei, tava precisando. Cresce rápido, né? Cresce. Meu cabelo cresce rápido, gente. Rapidinho tá com a raiz. Falei, não, já tô precisando, né, Rose? A Rose foi lá e deu um retoque aqui. Retoque de raiz, coloração e mais. Tem mais presente hoje. Vai ter também um design de sobrancelhas. Ó que beleza. Oh, vai sair de lá lindona. Quem ganhar, manda o WhatsApp. Eu quero 991411048, mas tem que estar precisando ter raiz, né? Tem que ter raiz para dar aquele retoque lindo e fazer um design de sobrancelha presente da Companhia da Beleza para você. Mande eu quero aqui no 991411048. A Aninha tá monitorando para quem tá assistindo agora o ao vivo, tá, gente? Você que tá na internet, manda no WhatsApp. Não adianta escrever aqui nas nossas redes sociais, porque a live ela paga, tá? Então manda no WhatsApp, tá aí 991411048. Manda eu quero ganhar retoque de raiz e design de sobrancelha. Mande, participe com a gente aqui. Olha, a gente já volta a conversar com as meninas. Chegou já? Já chegou? Eu vou pedir já para deixar no ponto, então, Lucas, a Cia de Dança de Jundiaí, que vai se apresentar. A gente já vai ver que as meninas estão convidando também. Eu quero. Quem é? Juliana! Ê, Juliana, você ganhou então, viu? Deixa eu ver a mensaginha dela anterior, Ana. Sobe um pouquinho, deixa eu ver. Sobe. Boa noite, queridos. Abraço. Juliana do Caxambu, você ganhou. Ju, um abraço pra você também, querida. Você ganhou então uma coloração, né, um retoque de raiz e um design de sobrancelha. Aninha já vai explicar pra você, pedir seus dados aí pra gente passar lá pra Companhia da Beleza. Parabéns. Um beijo. Obrigada, Rose e todas as queridas lá da Companhia da Beleza. Vamos então ver, gente, um convite especial que a Cia de Dança de Jundiaí vai estar se apresentando aqui em Piracicaba nessa sexta-feira. E claro, né, tá convidando todo mundo. Vamos ver. Alô, Piracicaba! Nessa sexta-feira, a Companhia Jovem de Dança de Jundiaí se apresenta aí, no Teatro Dr. Losso Neto, às 20 horas. Pra quem não sabe, eu sou a Camila Rota, piracicabana e bailarina da Companhia Jovem de Dança de Jundiaí. Tá sendo muito especial dançar de novo em casa, agora dividindo o palco com essa companhia maravilhosa. A entrada é gratuita e a classificação é livre, então é só chegar e curtir uma noite com muita arte, dança e cultura. Espero vocês! Aê, que lindas! Vamos ver o vídeo, um pedacinho ali, um spoilerzinho dessa companhia de dança maravilhosa que vai aparecer aí para você.
Apresentando em Piracicaba, Cia de Dança de Jundiaí, 18 de julho, na sexta-feira, às 20 horas. Entrada gratuita, pessoal. Vamos lá prestigiar, tá? Você vai acompanhar essa companhia maravilhosa que vai estar visitando aqui. Vai ser lá no Municipal, Teatro Municipal Dr. Losso Neto, tá, gente? Avenida Independência, 277, no Bairro Alto. Nosso, né, principal teatro aqui municipal, que foi reinaugurado, tá lindo novamente. Entrada franca. Obrigada, meninas. Sucesso aí na apresentação. Tem participação do público, vamos lá. Pessoal também querendo interagir com a gente. O Renato, de Águas de São Pedro, gostaria de saber quanto foi o investimento para ir na Caminhada da Fé. Olha, Renato, obrigada pela audiência. Ótima pergunta, Lu. Também fiquei na dúvida. Tem um custo? Tem. Como é que funciona? Assim, quando você vai com um apoio, você contrata o guia, ele tem um valor, né? Aí já está incluída as pousadas, e todas as pousadas é com café da manhã, e a maioria também é com janta. Se não é, daí no dia lá se organiza para comer em algum lugar. Então eles têm uns custos lá que eles cobram. Como eu fui sozinha, eu só paguei as pousadas. Tá. Entendeu? E as pousadas, elas variam assim, a mais cara é R$130 a diária. Ótimo. E você levou quanto tempo para fazer sozinho? Então, isso aí foi uma loucura. Esse aí foi uma loucura. Porque eu falei assim que em 10 dias é muito. É muito É muita coisa, porque não tem reta, é só sobe e desce, sobe e desce. Então, assim, tinha dia que eu caminhava 35 quilômetros, 38 quilômetros. Nossa. Em 10 dias é muito. Então, eu acho que no mínimo 12 dias. Tá. Porque teve que nem no segundo dia eu já tinha caminhado 22 quilômetros, era 2 horas da tarde, eu tinha mais 12 para subir, para chegar onde eu ia dormir. Nossa. Então, eu acho que é no mínimo... Puxado. É puxado. Mas como eu... É assim, eu falei que eu ia, se eu não aguentasse, eu voltasse embora. E a única coisa que eu tinha mais medo de me incomodar era a mochila nas costas. Tá. Porque eu tinha que levar ela, não tinha apoio, eu ia ter que levar ela. Incomodou, Lu? Então, ela não me incomodou. Ela só no segundo dia eu senti um pouco de dor na lombar, como eu não gosto de remédio, eu não ando com remédio, né? Mas se eu pedisse na pousada, lógico que iam ter. No terceiro dia, no primeiro dia eu terminei no primeiro dia com bastante dor na lombar. No segundo dia eu estava caminhando, aquela dor começou a me incomodar, né? E eu ali com o tempo todo conversando com Deus, eu falava: Deus, acho que eu vou ter que voltar embora, não vou aguentar. Ai, meu Deus. Tá começando a doer as costas, ainda tem mais, né? 8 dias, 9 dias pela frente. E ali conversando com Deus, eu apoiei a mão na mochila. E aí ela encostou na minha lombar, eu senti um alívio. Porque eu me preocupei em comprar uma mochila que fechasse em cima. Eu esqueci que ela tinha que fechar na frente também. Olha, que ela tinha que prender na frente. Anatômica. Isso, eu não me atentei a isso. Sim. E a hora que eu apoiei na alça aqui, que eu senti aquele alívio, eu falei: é a mochila batendo nas minhas costas conforme eu tô andando. Aí eu tirei a mochila, coloquei no chão, eu tava com uma pochetinha que eu corro, eu tenho uma pochetinha de pôr garrafinha de água. Eu olhei, analisei, peguei, arranquei a pochete, amarrei na mochila, amarrei aqui e prendi ela aqui na frente. Aí a mochila apertou em mim. Acabou, aliviou a dor. No outro dia já dormi melhor, no outro dia acordei melhor. Que ótimo. E aí, quando eu encontrei aquelas meninas que tiraram a foto, teve uma hora que a gente teve que ir no banheiro e eu ia com a mochila. A hora que eu sentava, eu lembrava da mochila. Daí eu falei assim: nossa, a mochila tá tão acomodada que eu nem lembrava de tirar a mochila. E fui. E a pochete ali virou parte da mochila, né? E os pezinhos, Lu? Como é que foi? Eu fui com um par de tênis como da outra vez. Da outra vez eu estava com apoio, eu levei um chinelo. Dessa vez eu falei: eu não vou levar o chinelo, eu vou levar uma sandalinha para quando eu chegar na pousada eu colocar ela. Aí eu fui e comprei na internet uma papetezinha simplesinha, fininha, só para mim pôr na pousada à noite. Tem uma foto que eu vi aí, ó. Isso, Tira o GC pra gente ver a papete. É essa mesmo. Com meinha para esquentar, né? Porque eu falei, frio, vou levar só para colocar ela à noite na pousada. Só que como eu acho que eu andava muito rápido nos 2 primeiros dias que eu estava preocupada se eu ia conseguir caminhar o tanto para chegar na pousada ou não, ia muita descida. Então eu chegava à noite com muita dor na ponta dos dedos, meus dedos latejavam porque batendo no tênis, nas descidas, batendo no tênis. Daí eu falei assim: quer saber uma coisa, eu vou pôr papete amanhã. Mas vou pôr com meia, porque é só terra, né? E ela é borracha, eu falei, ela vai suar, vai machucar o pé. Vou pôr meia, porque todo mundo que vai de papete vai de meia. Todo mundo põe meia. Falei, vou pôr meia, vou pôr papete. Nunca mais coloquei o tênis. Adorou! E eu fiquei preocupada porque o tênis é macio, é grosso, né? A sola, e a papete era fininha.
Não Falei, vai doer doeu meu pé. nada. Imagina, todos os dias. Aí, à Contrário, né? noite... Porque aliviou os dedos. Aliviou, daí não me incomodava. Mesmo ela sendo baixinha e reta, ela não tinha asfaltinho, não me incomodou em nada. E daí não, você fez o... Daí eu fiz o caminho todo. Aí, quando eu cheguei em Campos do Jordão, que era o dia que eu peguei mais frio, que estava -1, eu estava na pousada à noite, eu falei assim para um senhor, tinha muita gente, todas as pousadas que eu chegava, tinha gente. Tá. Só que a maioria era de bike, aí eles não iam me acompanhar. Então eu falava assim, toda pousada que eu chegava, eu falava assim, Deus, tomara que tenha alguém caminhando, pelo menos tem que sair de manhã no escuro. E durante o dia eu vou embora. Então quando eu via alguém caminhando, eu falava, viu, amanhã eu posso só sair acompanhando você, porque era só homem, gente. Eu falava assim, gente, não tem mulher nesse caminho, gente. Eu encontrei um grupo que tinha 15 homens. Nossa. E aí eu acompanhei eles até clarear o dia, depois eu segui em frente. E aí nessa pousada, um senhor falou assim pra mim, viu, amanhã vai estar frio. Eu falei, então amanhã vai estar frio, né? Daí eu falei assim, eu nem vou de tênis, porque doeu meu pé no primeiro dia, agora eu tô andando só de papete. Ele falou, coloca uma meia, coloca uma sacolinha no pé e coloca outra meia em cima, que o frio não entra no pé. Sim, que legal. Tá bom. Só que daí eu saí do quarto, fui tomar o café, aquela sacolinha fazendo check, check, check no meu pé. Eu falei, não vou andar com esse barulho no pé. Voltei no quarto, coloquei o tênis de novo. Aí eu andei acho que uns 2, 3 quilômetros, ranquei o tênis, guardei na mochila e coloquei a papete de volta. E foi. E fui embora. E terminei todos e fiquei só com a papete. Que beleza. Ó, vi que chegou mais uma pergunta para Val também. Você pode mandar o seu alô aqui também no nosso WhatsApp 991411048. Angélica, de Americana. Val, quando devemos contratar um cuidador? Ótima pergunta, Angélica. Obrigada. Boa noite, Angélica. É muito importante a avaliação de um enfermeiro geriatra. O enfermeiro geriatra, ele é essencial. Ele vai fazer uma visita de enfermagem, né? E ele vai fazer uma avaliação do paciente para entender o que é melhor para ele, os cuidados melhor para orientar a família, né? E essa avaliação de um enfermeiro geriatra é muito importante. E daí ele que dá a indicação. Ele indica, né? Ele vai indicar o que deve ser feito, como deve ser feito, né? E uma maneira legal de estar abordando alguns assuntos, com o próprio idoso. Essa avaliação é bastante legal. É importante. E daí você conversa diretamente com o cuidador ou geralmente tem uma empresa que organiza? Como é que funciona? Se ela contratar o serviço de cuidador da nossa equipe, aí nós orientamos o cuidador da maneira que tem que ser feito. Mas, de repente, ela já tem uma equipe trabalhando na casa. Tá. Ela só quer o nosso apoio, nós orientamos os cuidadores da casa, né? Eu sou enfermeira geriatra, então quando eles pedem uma avaliação desse intuito, a gente orienta os cuidadores da casa, que já são da casa. E Val, tem um cuidado especializado para o idoso, para o ente querido? De repente ele precisa de algum cuidado específico, o cuidador pode também fazer? Pode sim. O cuidador bem treinado, ele pode ir muito além do que o pessoal entende como cuidador, né? O cuidador não é simplesmente estar ao lado. Ele não é um acompanhante, ele é um cuidador. É diferente. Então, ele tem muita coisa para se fazer ali, sim. Muito bom. Gente, olha, que assuntos importantíssimos, interessantes demais, que a gente tem que repercutir e tem que trazer cada vez mais a público esses assuntos, né? Lu, que sempre fala da fé. A Lu também tem um trabalho, né, de esportista e de divulgar a atividade física. É importante. Mas, Lu, você já tem esse preparo físico, mas uma pessoa que não tenha, consegue fazer esse caminho da fé? Sim, eu falo que o caminho da fé, independente da religião, todo mundo deveria fazer. Eu falo que eu fui lá e voltei com meu coração mais grato ainda. Porque a gente aprende muito no caminho, é muita aprovação para a gente entender ainda mais a fé e o amor ao próximo. Porque no caminho não são hotéis e pousadas, são pessoas que preparam a casa delas para receber os peregrinos. Então é muito amor que a gente recebe ali. E assim, o caminho da fé, qualquer pessoa consegue fazer. Por mais preparado que ele esteja fisicamente, a mente e o coração dele tem que estar muito leve e decidido para fazer aquilo ali. É o que é decisivo. Entendeu? É a mente e o coração. Caminhar, é bom a pessoa ter um costume a caminhar, porque ela vai caminhar muito, ela vai andar muito. Mas tem pessoas que fazem os 3 últimos dias, tem pessoas que fazem o último dia só, entendeu? Que às vezes dá 10 quilômetros. Então, mas por mais preparado fisicamente que você tivesse, a cabeça e o coração, a mente não tiver...
Lu, olha, parabéns por esse seu testemunho de fé que você sempre faz questão, viu? Agradecer mais uma vez a sua vinda aqui e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos. E tenham fé e que nem a avó falou, a falta de amor hoje. Esse trabalho cuidador é o amor ao próximo. Exato. Então a gente tem que amar mais as pessoas, amar mais o próximo. É isso aí, obrigada. Val, você também, adorei conhecer um pouco mais. Vamos repercutir mais vezes, né? Porque é uma profissão nova e a gente precisa, sim, falar cada vez mais sobre cuidadores de idosos. Muito obrigada, Val, e até a próxima. Eu que agradeço, Maria. Um abraço.